Eu vou te dizer algo que vai contra tudo que a internet te vende. Contra todos os gurus, contra todos os vídeos de como ficar rico rápido, contra toda a cultura do atalho que domina as redes sociais. Devagar é melhor. Não devagar por falta de ambição, não devagar por conformismo, não devagar por medo, devagar por sabedoria, por estratégia, por entender como a riqueza real, aquela que dura, aquela que cresce, aquela que atravessa gerações, realmente funciona. E isso não é minha opinião. É o que Salomão, considerado o homem mais rico e mais sábio que já viveu, escreveu há 3.000 anos em Provérbios 13:11. Um versículo tão contraintuitivo, tão radical para os padrões da época e de hoje, que a maioria das pessoas passa por ele sem entender o que está sendo dito. Hoje eu vou te mostrar o que esse versículo realmente ensina, porque a ciência moderna confirma o que Salomão escreveu. E como você pode aplicar esse princípio para construir uma riqueza que não diminui, mas que aumenta. Fica até o final. Porque no bloco 7 eu vou te contar a história de 2 homens que começaram com o mesmo salário e chegaram a lugares completamente diferentes em 30 anos. E a diferença entre eles é exatamente o que Provérbios 13:11 descreve. O versículo mais contraintuitivo da Bíblia sobre dinheiro. Vamos ao texto e vamos ler devagar, como Salomão provavelmente escreveu. A riqueza obtida depressa diminui, mas a que se ajunta aos poucos aumenta. Provérbios 13:11. 2 frases, uma oposição, uma lei. A riqueza obtida depressa diminui. O hebraico original usa mehevel, literalmente do vento, do vapor, do que é vazio. A riqueza que vem de forma repentina, sem processo, sem base, é como o vapor. Parece real, parece sólida, mas some na primeira mudança de temperatura. Mas a que se ajunta aos poucos aumenta. Al-Yad em hebraico, literalmente mão sobre mão. A imagem é de alguém que vai colocando peça por peça, tijolo por tijolo, construindo algo que tem estrutura real. E o verbo usado para aumenta é yirbeh, que significa multiplicar, crescer, tornar-se muitos. Não só aumentar um pouco, multiplicar. Então o versículo está dizendo: a riqueza que cresce depressa some como vapor. A riqueza que cresce devagar, tijolo por tijolo, mão sobre mão, multiplica. E aqui está o que me fascina nesse versículo. Salomão não estava teorizando. Ele estava observando. Ele era rei. Passou décadas observando o comportamento das pessoas ao seu redor. Quem prosperava, quem afundava, o que os ricos faziam que os pobres não faziam. E a conclusão depois de toda essa observação foi esta: a riqueza rápida some. A riqueza devagar multiplica. 3.000 anos depois, temos estudos, dados, pesquisas longitudinais, e eles confirmam exatamente o que Salomão escreveu. A anatomia do vapor. Por que a riqueza rápida diminui? Não é punição de Deus, não é má sorte. É um mecanismo que, uma vez que você entende, faz todo sentido. Deixa eu te mostrar 4 razões concretas. Razão 1. Sem processo, sem habilidade. Existe uma pesquisa clássica sobre ganhadores de loteria que mostra algo perturbador. A grande maioria volta à condição financeira original em 5 anos. 5 anos, com milhões na conta. Por quê? Porque riqueza sem processo não vem acompanhada das habilidades necessárias para sustentá-la. Administrar 10.000 reais por mês exige um conjunto de habilidades. Administrar 100.000 reais por mês exige outro conjunto, mais complexo. Administrar 1 milhão exige outro ainda. Quando alguém pula direto para um nível sem ter passado pelos anteriores, não tem as ferramentas para lidar com aquela quantidade. É como colocar um motorista de primeiro dia para dirigir um Fórmula 1. O carro é impressionante.
Mas sem o treinamento para operar naquele nível, o resultado é desastre. Quem constrói devagar aprende a cada etapa. Aprende a administrar 1000 SAIs antes de ter 10.000 SAIs. Aprende a gerir 10.000 SAIs antes de ter 100.000 SAIs. E quando chega no nível maior, sabe como ficar lá. Razão 2. Riqueza rápida não muda a mentalidade. Existe um princípio que estudiosos de comportamento financeiro chamam de ponto de ajuste. A ideia é que cada pessoa tem um termostato interno sobre o que é normal financeiramente para ela. Se você sempre viveu com 3.000 rajales por mês, isso é o seu normal. Se você recebe 100.000 rajales de repente, o seu termostato ainda está em 3.000 rajales. E inconscientemente, você vai tomar decisões que te trazem de volta ao seu normal. Gastos que parecem razoáveis, mas que detonam o capital. Empréstimos para amigos, investimentos impulsivos. Quem constrói devagar tem tempo para mudar o termostato, para ajustar o que é normal para cima, gradualmente, sustentavelmente. A mentalidade muda junto com o patrimônio. E é a mentalidade que mantém a riqueza, não o valor em si. Razão 3. A riqueza rápida atrai riscos proporcionais. Tem um padrão que se repete. Quem recebe muito dinheiro rapidamente tende a assumir riscos igualmente grandes. Isso foi fácil, posso dobrar de novo. E o resultado frequentemente é catastrófico. Porque o mesmo nível de imprudência que gerou o ganho rápido pode gerar a perda igualmente rápida. Quem constrói devagar desenvolve aversão ao risco proporcional. Aprende a valorizar o que tem porque sabe o quanto custou e, por isso, protege melhor. Razão 4. A Bíblia tem mais versículos sobre isso. Os planos do diligente certamente tendem para a abundância, mas todo aquele que se apressa certamente tende para a pobreza. Provérbios 21, 5. Quem se apressa certamente tende para a pobreza. Não talvez, certamente. Salomão volta ao mesmo tema em Provérbios 21, 5, porque é um padrão que ele via repetidamente. A pressa financeira, a busca pelo atalho, pelo esquema, pela oportunidade de enriquecer rápido, é uma das rotas mais seguras para a pobreza. Não por maldição, por matemática de risco e por ausência das habilidades que só o processo lento constrói. Salomão e os pesquisadores modernos chegaram na mesma conclusão. Agora vou fechar o loop que eu abri. O que a ciência moderna confirma sobre o que Salomão escreveu? 3 estudos, 3 perspectivas, uma mesma conclusão. Estudo 1. O estudo de Thomas Stanley sobre milionários americanos. Thomas Stanley passou décadas estudando milionários reais nos Estados Unidos para escrever o livro O Milionário do Lado de Baixo. E o que ele descobriu destruiu completamente o estereótipo do milionário da cultura pop. A maioria dos milionários americanos não mora em mansão, não dirige carro importado, não usa roupas de grife. A maioria mora em casas comuns, dirige carros usados, vive abaixo dos seus meios e investe de forma consistente por décadas. Eles não ficaram ricos rápido. Ficaram ricos devagar e continuam ricos porque os hábitos que os fizeram ricos continuam ativos. Al-Yad, mão sobre mão, tijolo por tijolo. Exatamente o que Provérbios 13:11 descreve. Estudo 2. O experimento do marshmallow de Stanford e o que ele ensina sobre finanças. Nos anos 60 e 70, pesquisadores de Stanford fizeram um experimento famoso com crianças de 4 a 6 anos. Eles colocavam uma criança numa sala com um marshmallow na mesa. E diziam, você pode comer agora, ou esperar 15 minutos e ganhar 2 marshmallows. Algumas crianças comiam na hora, outras esperavam. E então, os pesquisadores acompanharam essas crianças por décadas. As que conseguiram esperar, que tiveram controle de impulso para adiar a gratificação,
tiveram resultados significativamente melhores em renda, saúde e relacionamentos na vida adulta. A capacidade de adiar a gratificação, de resistir ao marshmallow de hoje para ter 2 amanhã, é uma das habilidades mais preditivas de prosperidade financeira. E essa habilidade é exatamente o que Provérbios 13:11 está chamando de ajuntar aos poucos. Cada mês que você investe em vez de gastar é um marshmallow resistido. E esses marshmallows, acumulados por anos, viram liberdade financeira. Estudo 3. O efeito do tempo sobre os juros compostos. Já mencionei juros compostos em outros contextos, mas aqui quero mostrar o dado que mais me impressiona sobre a riqueza devagar. Warren Buffett tem hoje mais de 100 bilhões de dólares e 90% dessa riqueza foi acumulada depois dos seus 60 anos. Ele começou a investir aos 11 anos, mas a maior parte da riqueza veio nas últimas décadas, porque os juros compostos são exponenciais. O crescimento acelera com o tempo. Isso significa que quem começa devagar, mas começa cedo e não para, tem resultados que parecem impossíveis no final. Não porque fez algo extraordinário, porque fez algo ordinário, consistentemente, por muito tempo. A que se ajunta aos poucos aumenta, multiplica, cresce. Com o tempo fica irreconhecível, comparada ao ponto de partida. Provérbios 13:11. Não é conselho para conformistas. É estratégia para quem entende que o tempo é o ativo mais poderoso de todos. A comparação que muda a perspectiva. Quero que você veja isso de forma completa, lado a lado, sem filtro. Olha a linha da durabilidade, 5 anos, em média, para ganhadores de loteria voltarem à condição original, geracional, para quem construiu devagar. Mesma quantidade inicial de dinheiro, destinos completamente diferentes. E a diferença não está no valor, está no processo, nas habilidades, na mentalidade, na base. A linha da paz interior também merece atenção. Quem recebe muito dinheiro, de repente, frequentemente relata ansiedade, medo de perder, de ser explorado, de tomar a decisão errada com um valor que nunca administrou. Quem construiu devagar tem a paz de quem sabe como chegou lá e sabe que, se precisar, pode chegar de novo. Porque a riqueza que mais importa não é o número na conta, são as habilidades, os hábitos e a mentalidade que produziram aquele número. Perca o dinheiro do homem que construiu devagar, ele constrói de novo. Perca o dinheiro de quem ganhou rápido, ele some para sempre. O que sabota o processo antes de chegar. Lá, saber que devagar é melhor não é suficiente, porque existem 4 inimigos que atacam exatamente no processo e que destroem a construção antes de ela chegar ao resultado. Eu os chamo de os 4 inimigos do devagar, e cada um tem uma raiz bíblica e um antídoto prático. Inimigo 1, a impaciência, o mais comum e o mais perigoso. A impaciência é o que faz pessoas abandonarem a estratégia devagar em favor do atalho. Você está investindo há 8 meses. O saldo cresceu R$2.000 e aparece uma oportunidade de dobrar isso em 30 dias. A impaciência diz, faz isso. 8 meses de trabalho por R$2.000. Em 30 dias você pode ter R$4.000. E 90% das vezes, o resultado é perder os R$2.000 que custaram 8 meses. Os planos do diligente certamente tendem para a abundância, mas todo aquele que se apressa certamente tende para a pobreza. Provérbios 21:5. O antídoto para a impaciência é celebrar os marcos intermediários. Não esperar o grande resultado para sentir progresso. Cada R$1.000 acumulado é uma vitória. Cada mês de investimento mantido é um marco. Celebra, registra, compartilha com alguém de confiança. O progresso visível alimenta a paciência. Inimigo 2, a comparação, o ladrão silencioso.
A comparação é o que faz você gastar dinheiro que não tem para mostrar para pessoas que não ligam. Seu vizinho comprou um carro novo. Seu colega de trabalho foi para a Disney. Seu primo reformou a casa. E você olha para o seu investimento modesto e pensa: para que esse esforço todo? Cada um prove a sua própria obra e então terá razão de gloriar-se em si mesmo e não em outro. Gálatas 6:4. A resposta bíblica para a comparação é: prove a sua própria obra. Meça o seu progresso em relação a onde você estava, não em relação ao que os outros têm. Você não sabe a dívida do seu vizinho. Você não sabe o parcelamento do carro do seu colega. Você não sabe o financiamento da reforma do seu primo. O que você vê é a aparência. O que você está construindo é a realidade. Inimigo 3. A inconsistência, o que destrói o composto. Os juros compostos funcionam com um pressuposto fundamental: você não para. Um investidor que aplica $500 por mês por 20 anos, sem parar, acumula muito mais do que alguém que investe $1.000 por mês por 10 anos e para. A consistência bate o valor. O tempo bate a quantidade. E o que destrói a consistência? Emergências para as quais você não se preparou. Impulsos de consumo. Crises de motivação. O antídoto: automatize o investimento. Configure a transferência para o dia do pagamento, antes de qualquer gasto. Assim, a consistência não depende da sua motivação do dia. E construa a reserva de emergência antes de investir pesado, porque sem reserva, qualquer imprevisto te força a resgatar o investimento, quebrando a consistência. Inimigo 4. A crise de fé, o mais profundo de todos. O quarto inimigo é o mais sutil e o mais devastador. É aquele momento, geralmente entre o segundo e o quinto ano do processo, em que você olha para o que construiu e pensa: isso nunca vai chegar em lugar nenhum. O crescimento exponencial parece lento no começo. Os juros compostos são imperceptíveis nos primeiros anos. E nesse momento de invisibilidade do progresso, a fé vacila. Porque tendes necessidade de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais obter a promessa. Hebreus 10:36. Tendes necessidade de paciência para obter a promessa. A promessa de Provérbios 13:11. Que a riqueza que se ajunta aos poucos aumenta. É uma promessa de processo longo. E processos longos exigem fé no que ainda não se vê. O antídoto: ancore em histórias. Josué, que esperou décadas antes de entrar na terra prometida. Abraão, que esperou 25 anos pela promessa. José, que passou anos na prisão antes de chegar ao palácio. A bênção bíblica raramente é instantânea, ela é processual. E quem entende isso não abandona o processo quando ele parece lento. João e Pedro, mesmos recursos, destinos opostos. Chegou a hora de fechar o loop que eu abri no começo. A história de dois homens que começaram com o mesmo salário. João e Pedro. Ambos começaram a trabalhar aos 22 anos, mesmo emprego, mesma área, mesmo salário inicial de $2.500 por mês. Ambos tinham sonhos, ambos trabalhavam duro, ambos eram pessoas de fé. A diferença estava em uma única decisão que cada um tomou no primeiro mês de trabalho. João ouviu sobre investimentos, achou que era coisa de gente rica, decidiu: quando eu ganhar mais, começo a investir. Pedro também achou que era pouco, mas decidiu diferente. Vou separar $200 por mês, 8% do salário, e investir em algo simples, um CDB a 12% ao ano, $200 por mês, todo mês, sem parar. Passaram-se 10 anos. João ainda não tinha começado a investir. O salário tinha subido, o estilo de vida também. E o fim do mês ainda chegava antes do dinheiro. Pedro tinha acumulado R$46.000, com aportes de R$24.000 no total. Os outros R$22.000 eram de rendimentos. Passaram-se 20 anos.
João recebeu uma herança pequena dos pais, 30 mil, e decidiu. Agora sim, colocou tudo num único investimento agressivo que prometia retorno rápido e perdeu 22 mil reais em 6 meses. Pedro tinha 196 mil, sem herança, sem golpe de sorte, apenas 200 reais por mês por 20 anos, a 12% ao ano. Passaram-se 30 anos. João chegou aos 52 anos sem reserva, sem investimento, com o medo de que a aposentadoria não vai chegar a tempo. Pedro chegou aos 52 anos com 658 mil reais acumulados, com os rendimentos mensais de quase 6.500 reais, próximo da liberdade financeira, construída 200 reais por vez, mês após mês, durante 30 anos. Mesmos recursos, mesma inteligência, mesma fé declarada. Uma diferença: um leu Provérbios 13:11 e acreditou. O outro esperou o atalho que nunca veio. A maior diferença entre João e Pedro não foi o salário, foi a decisão de começar e de não parar. O plano devagar em 5 fases. Teoria suficiente. Vamos ao plano. 5 fases, da fundação até a liberdade. Baseadas em Provérbios 13:11 e nos princípios que vimos. Fase 1. Fundação, meses 1-3. Conhecer e organizar. Antes de investir, você precisa saber onde o dinheiro está. Um orçamento real, não estimado, real, com todas as entradas e saídas por categoria. Use um aplicativo, uma planilha, um caderno. O instrumento não importa. O hábito de olhar para os números todo mês, sim. Al-Yad começa com clareza. Você não pode construir mão sobre mão sem saber o que tem nas mãos. Fase 2. Proteção. Meses 4-9. Reserva de emergência. Antes de investir buscando retorno, construa a proteção. 3 a 6 meses de gastos em aplicação de liquidez imediata. Tesouro Selic ou CDB com resgate diário. Essa reserva é o que permite que você não interrompa a fase 3 quando um imprevisto aparecer. É o que mantém a consistência, o antídoto para o terceiro inimigo. Fase 3, aceleração, meses 10-24, investimento regular. Com o orçamento funcionando e reserva construída, começa o investimento regular. 10% do que entra, todo mês, em instrumento de médio e longo prazo. CDB, Tesouro IPCA+, fundos imobiliários, ações de empresas sólidas. Configure transferência automática no dia do pagamento. Antes de qualquer gasto, pague primeiro para você mesmo. E não toque, não resgata quando o mercado cair. Não redireciona quando aparecer uma tentação. Não para quando a motivação diminuir. Fase 4. Multiplicação. Anos 3-10. Juros compostos ativos. A partir do terceiro ano, os juros compostos começam a ter presença real nos números. Os rendimentos começam a representar uma fatia significativa do crescimento, às vezes maior do que o aporte mensal. Esse é o momento de revisar a estratégia, diversificar e aumentar o percentual investido à medida que a renda cresce. Não mude a paciência, mude o volume, para cima. Fase 5. Legado. Anos 10+. Rendimentos financiando a vida. Com o tempo e a consistência, o patrimônio chega ao ponto em que os rendimentos mensais têm relevância real. Liberdade financeira não é não trabalhar mais. É ter a opção. É trabalhar porque quer, não porque precisa. E herança para os filhos dos filhos, como o Salmo 128 e Provérbios 13:22 descrevem. O bom deixa herança aos filhos dos filhos. Provérbios 13:22. O devagar. Como forma de confiar em Deus. Preciso dizer algo que vai além das planilhas e das taxas. O enriquecimento devagar, o Al-Yad de Provérbios 13:11, é também uma postura espiritual. É a postura de quem confia que o processo de Deus funciona, mesmo quando é lento, mesmo quando é invisível, mesmo quando os outros parecem estar chegando mais rápido. É a postura do agricultor, que planta no outono e espera a colheita do verão,
que não arranca a semente para ver se está crescendo, que confia que o solo e o tempo estão fazendo o trabalho. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não ceifará. Quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não ceifará. Eclesiastes 11:4. Sempre vai haver motivo para não semear. A economia está instável, o salário está baixo, o momento não é ideal. O semeador sábio semeia com o que tem, quando tem, e confia que a chuva virá. E o investidor sábio investe com o que tem agora e confia que os juros compostos e a fidelidade de Deus farão a sua parte. O devagar não é conformismo, é fé ativa, é agir consistentemente enquanto confia que Deus honra a diligência, e Ele honra. A riqueza que se ajunta aos poucos aumenta, multiplica, cresce. A promessa de Salomão, confirmada pela ciência, honrada pela fé. O devagar não é o caminho do covarde, é o caminho do sábio que confia no processo de Deus. Devagar é mais longe. Você chegou até o final. E eu quero que você saia daqui com uma certeza que vai contra tudo que a cultura do atalho te vendeu. Devagar é mais longe. Você aprendeu que Mehevel, a riqueza do vapor, some como se nunca tivesse existido. Que Al-Yad, mão sobre mão, tijolo por tijolo, multiplica. Que a ciência confirma o que Salomão escreveu. Habilidade, mentalidade e durabilidade só vêm pelo processo. Que os 4 inimigos, impaciência, comparação, inconsistência e crise de fé, são os que destroem o processo antes de ele chegar ao resultado. Que João esperou o atalho por 30 anos e Pedro construiu por 30 anos e chegaram a lugares completamente diferentes. E que o devagar não é só estratégia financeira, é postura espiritual de quem confia que o processo de Deus funciona. Agora a pergunta é simples: você vai ser o João que espera o momento certo ou o Pedro que começa hoje com o que tem? Hoje é o dia 1 do seu Al-Yad, do seu mão sobre mão, do seu tijolo por tijolo. Pode ser 50, pode ser 200 reais, pode ser 500 reais. O valor não é o que define. A decisão de começar e de não parar é o que define. A riqueza obtida depressa diminui, mas a que se ajunta aos poucos aumenta. Provérbios 13:11. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que está esperando o momento certo para começar. Você pode ser o instrumento que muda o rumo financeiro dessa pessoa. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana conteúdo que une a sabedoria da palavra com estratégia financeira prática. E me conta nos comentários, você está sendo o João ou o Pedro agora? E qual vai ser a sua decisão a partir de hoje? Que Deus abençoe cada centavo que você plantar com fé e consistência. Até o próximo vídeo.